Palavra aberta. O número de suicídios no Brasil cresce a cada ano. Em 2022, o aumento foi de 11,8% na comparação com 2021. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram 16.262 casos, o que dá uma média de 44 suicídios por dia. No ano anterior, foram 14.475. Para fazer uma reflexão sobre esse tema, eu recebo agora aqui no Palavra Aberta o psiquiatra e homeopata, presidente do Conselho de Política sobre Drogas de Minas Gerais, Aloísio Andrade. Obrigada pela presença. Doutora Luísa, a gente começou falando aqui de números, né, para fazer uma introdução sobre esse assunto, mas vamos para a prática. Que reflexão que a gente pode fazer? Como tocar as pessoas sobre um tema tão complexo? Os números são muito importantes, Kátia, porque eles servem como uma referência, né? Eles nos dão uma noção da quantidade, do percentual diante de cada 100 mil habitantes. A gente faz essa conta na medicina, quantos casos por 100 mil habitantes, que dá uma referência. Então, eles são importantes, sim. Apesar de parecerem áridos, eles têm uma capacidade de nos nortear. A questão com relação ao autoextermínio, aos suicídios, é que o número é seguramente muito maior. Primeiro, porque nós temos os suicídios que nós vamos chamar de agudos, que é a pessoa que dá um tiro em si mesma, que pula na frente de um carro, que pula do andar alto de um prédio. Isso daí é o suicídio no curto prazo agudo. Mas tem os suicídios lentos, que são a pessoa que vai fumando, vai bebendo, vai se intoxicando com alimentação e outros maus hábitos, né? Então, a gente vê também como uma forma de suicídio, que a pessoa ao longo da vida vai tendo hábitos que ela sabe que são nocivos, mas que ela ou não dá conta ou não quer modificar. E também temos um número maior de suicídios que não são notificados como suicídio, que a pessoa tenta se matar e a partir daí passa a ter uma problemática de saúde, depois acaba morrendo, não morreu na hora que tentou. Então, assim, o número é maior, mas ainda assim nós temos que fazer uma reflexão para os ouvintes internautas da Itatiaia, que diante do número de pessoas que têm transtorno mental, que têm sofrimento mental, diante do número de pessoas que têm vidas insuficientes, né? Insuficiência de dinheiro, de alimentação, de habitação, de carinho, de afeto, de amor, o número de pessoas infelizes é muito grande mesmo. E daí, então, o número das pessoas que se matam, graças a Deus, é proporcionalmente pequeno diante do tanto de gente que tem vidas, vamos chamar de infelizes ou insatisfatórias, né? Esse aumento aí, ele em parte tem a ver com essa questão que houve na Covid, que fomos vários os quadros, as situações que nos levaram a ter uma percepção, Kátia, da finitude, uma percepção de que a vida é algo instável, algo que a gente, além de não saber o porquê e o para quê, não sabe até quando, né? Então, houveram situações que agravaram o nosso sofrimento mental. Mas, do ponto de vista prático, o Setembro Amarelo, ele traz justamente um alerta que a gente tem que fazer reflexões. E sempre foi difícil para a nossa cultura ocidental falar sobre morte, falar sobre suicídio. E tem coisas que não é que você vai ficar falando o tempo inteiro, né? Tanto é que as estatísticas mostram que quando algum famoso se mata, ocorre um incremento, um aumento do número de suicídios, porque pessoas que estavam já ali meio deprimidas ou meio inclinadas a não querer continuar vivendo, quando vê esse tipo de acontecimento, acaba que aumenta. Então, existe um acordo de cavalheiros, tá, gente? Isso não é uma lei, não é uma proibição, mas é um acordo de cavalheiros, assim, olha, vão evitar ficar falando em números, assim, olha, estava morrendo 10 por 100 mil habitantes, agora estão morrendo 11, quer dizer, é uma diferença, é um aumento, mas não é algo que vai servir para a população como um acréscimo. O senhor concorda, então, com esse acordo que não é oficial, né? Não tem um documento, não tem uma legislação sobre isso, mas do qual nós da imprensa também fazemos parte, de não noticiar tanto o suicídio? O que deve ser evitado, Cássia, entra em detalhes, né, Kátia? Tipo assim, se matou com tantas facadas, se matou com tantos tiros, pulou de tal andar. É uma coisa que não é uma notícia acrescentante. Essa informação deve servir de base para as autoridades sanitárias, para as autoridades tanto do legislativo, do executivo e as autoridades médicas, vamos dizer assim, para poder fazer os programas de prevenção.
E a prevenção ao autoextermínio, a prevenção ao suicídio tem a ver com uma melhor qualidade de vida, tem a ver com uma situação em que você propicia para a pessoa motivações, tá certo, Kátia? Porque para os ouvintes internautas da Itatiaia compreenderem, a vida para ter sentido, gente, tem que ter o que sustente o sentido da vida, como se fosse um pilar. E são duplas de pilares que fazem com que a vida tenha sentido e vale a pena. A família e os amigos, a ocupação que é o trabalho, o estudo e o lazer, alguma prática espiritual, não só a pessoa dizer que acredita em Deus, mas ela praticar essa relação com o plano espiritual, que pode ser através de uma igreja, pode ser através de uma religião, mas pode ser encontrando ou buscando Deus dentro de si mesmo. Então, uma atitude espiritualizada diante da vida quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a gente, ou espontaneamente, ou intencionalmente, deve forçar a barra para acreditar que a vida é muito mais do que simplesmente comer e defecar, beber água e urinar, trabalhar e tentar pagar a conta, nascer, envelhecer, criar filho e morrer. Mas é o que, Luiz? Você, a gente não está só no automático, né? E não está só na aridez da matéria, né? Mas se a pessoa me pergunta, Luiz, mas é o que mais? Você fala assim, olha, eu não tenho alcance, eu não tenho uma capacidade de te responder. Mas eu tenho que acreditar que a vida não é uma coisa tão meramente automática, feito você disse, de repetição. Então tem que ter um tempero para que a vida tenha mais sentido, que é esse tempero da espiritualidade, de acreditar que é mais e que a gente não tem capacidade e que, portanto, o fato da gente não enxergar as moléculas do ar não quer dizer que eu vou negar a existência do ar. Né? Na medida que eu não tenho como dizer o que eu acho que é mais do que só comer e defecar, não quer dizer que isso não exista. Né? Então, a prevenção ao autoextermínio, ao suicídio, tem a ver, então, com a construção de uma vida que tenha sentidos, que tenha sustentadores de sentido. Né? E aí vão entrar coisas práticas, Kátia, como ter uma causa na qual você está envolvida. Né? Trabalho voluntário. Não é? Pode ser até uma causa meio questionável, que é, por exemplo, ser torcedor de futebol, né? Desde que não seja radical, fanático, de torcida organizada. Aí. Mas assim... Mas a pessoa tem uma motivação de ir para o estádio, de acompanhar resultado. Isso, né? Isso aí é muito importante. A questão de ajudar o próximo, né? A questão do altruísmo, né? Outra questão fundamentalmente importante e que parece até meio assim extrema, assim, são os cuidados com o corpo físico. É você praticar uma caminhada, que é a forma de atividade física mais simples que tem, que você faz no entorno do quarteirão da sua casa. Então, atividade física, a questão das atividades que a gente chama de culturais, atividades artísticas, né? Você assistir um bom filme, que não seja de sexo, de violência, de uma coisa que provoque em você o seu instinto animal, que já não deve ser fomentado, não deve ser estimulado. Então, a atividade física é fundamental, tá, gente? A questão de você ler, a leitura é muito importante. E outro ponto muito, mas muito significativo mesmo, Kátia, que é você ter uma a gente chama de confraria, que é um círculo de amizades. Né? Pessoas que sejam parentes ou amigos, né? Ou às vezes até gente que você conheceu há pouco tempo, mas que o seu anjo da guarda combina com o anjo da guarda da pessoa. Né? Então, cultivar as relações sociais. Evitar o isolamento, né? Exatamente, porque o ensimesmamento, ele acaba construindo um mundo interno que é confuso. Eu, tempo de menino lá em Ouro Preto, tinha um ditado que falava assim, numa cabeça vazia, o diabo instala uma oficina. Eu modernizo esse ditado, tá, gente? Eu falo assim, numa cabeça vazia, o diabo instala 2 oficinas, uma de cada lado, e põe as 2 para competir na produção de minhocas. Então, esse pensar solitariamente, ele muito mais traz confusão do que conclusões, né? E não adianta a gente ficar querendo entender algo que está além da nossa capacidade. Nós temos que ter a humildade, que é a primeira recomendação que a gente faz para a pessoa, a humildade de reconhecer a realidade. Né? Esse reconhecimento dos fatos. Né? Segundo, o tempero que faz com que a realidade não fique tão árida, tão dura e tão concreta, que é a criatividade. Que é a gente inventar saída porque não tem. A gente inventar, no bom sentido, um sentido. Eu, por exemplo, quando eu vou atender uma consulta, eu faço o máximo de esforço para pensar, essa pessoa que está na minha frente é a pessoa mais importante que tem no mundo. Mas por quê? Porque é a única pessoa com quem eu estou conversando nesse momento. Então, essa questão de você projetar esse sentimento
que a gente chama um sentimento de sentido para a vida, de entusiasmo, né? Tem a libido sexual, que tem a ver com a libido, o desejo sexual, genital, né? E tem a libido existencial, Kátia, que é a alegria, o entusiasmo pela vida, né? E isso daí tem gente, né, que tem isso espontaneamente. Tem pessoas que você vê que a alegria delas, elas não estão com tanto dinheiro assim, não estão com a vida tão resolvida assim, mas elas têm um sentido pela vida. E já tem pessoas que nem tanto. E Agora, esse sentido, desculpa te interromper, pois esse não. sentido para a vida, ele pode ser encontrado também por meio de algumas profissões, né? Por algumas escolhas de vida que a pessoa faz, sei lá, cuidar especialmente, exclusivamente dos filhos, ou, enfim, como o senhor também já falou de trabalhos voluntários. Pensando em profissões, existem áreas em que as pessoas ficam mais vibrantes, mais entusiasmadas, e outras que tendem a deixar as pessoas mais para baixo, mais isoladas? O que Olha, o senhor tem de estudo sobre isso? se a gente for pensar bem, Kátia, é, a profissão de varredor de rua é uma profissão, né, que não é um trem grandioso, né? Quem limpa banheiro de rodoviária, banheiro de lugares públicos, né, não é uma coisa grandiosa. No entanto, se você pensar que quando tem uma greve de lixeiro, quando tem uma greve de varredor de rua, quando tem uma greve de profissões, de profissionais de áreas aparentemente de menor importância, a falta que faz, né? O poeta português Fernando Pessoa ele fala assim: pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo. Então, em cada coisa que a pessoa esteja dedicando-se, além do dinheiro, ela tem que pensar num ganho, que é o ganho da satisfação, da alegria de estar fazendo aquilo. Uhum. E aí é fundamental que a pessoa, né, mesmo que tenha uma profissão mais simples, invista nisso. Agora, voltando à questão do suicídio, o suicídio, a imensa maioria das vezes, ele tem a ver ou com quadros de depressão, ou com quadros de uso de droga, ou com quadros de depressão e uso de drogas. Esse aí podemos dizer que é praticamente 90% dos casos. Existem dois tipos de quadros depressivos. As depressões com motivo, com causa, que a gente chama de depressões reativas, tá certo? Elas são secundárias a uma perda de uma pessoa querida, a uma perda de um emprego, uma perda de condição financeira, né? Pessoas que decaem na sua produção. Então, são depressões reativas. E tem as depressões endógenas, gente, que essas daí são doenças depressivas que não têm causa. Você pode ter estados depressivos sem que isso se transforme em doença depressiva. Então, a gente tem que separar bem o que é uma coisa e o que é outra. As mais difíceis de tratar são as depressões endógenas, o distúrbio bipolar, psicose maníaco-depressiva, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo da repetição, né? Então, essas doenças mentais, essas depressões endógenas, são as mais difíceis, e a maior parte dos autoextermínios, dos suicídios, tem a ver com elas, né? Agora, nós temos situações também, Cátia, que são situações agudas, entendeu? Acontece uma coisa difícil, uma coisa traumatizante da minha vida, uma coisa, e numa espícula a pessoa pode se matar por uma questão que foge ao controle dela, que nem quando a gente escorrega, quando a gente tropeça, nós estamos andando bem, de repente a gente dá um tropicão, né? Uhum. Então pode acontecer uma situação em que a pessoa não estava pensando em se matar, não tem depressão, mas ela toma assim uma burdoada da vida, ou de uma outra pessoa, ou de um grupo de pessoas, que leva ela então a se autoexterminar. E a gente busca desestimular isso, porque a gente entende que, espiritualmente falando, o suicídio é um erro de estratégia, é uma perda de oportunidade. Isso baseado no conhecimento dos indianos, que entendem que a vida, gente, antes de ser um desafio, é uma oportunidade. Oportunidade de quê, Cátia? De evoluirmos mentalmente, de evoluirmos emocionalmente, de evoluirmos espiritualmente. E em momentos futuros, que a gente não pode garantir que não tenham outras vidas, nem podemos garantir que tem, nem podemos garantir que não tem, né? Mas se houverem outras etapas na vida, que a gente possa ter essas etapas em planos ou em planetas mais evoluídos, espiritualmente mais avançados, né? Na medida que a Terra, com tanta fome, com tanta dor, com tanta doença, com tanta maldade, com tanta mentira, com tanta injustiça, não é um lugar tão evoluído assim espiritualmente. Então, a oportunidade de evoluirmos mentalmente, emocionalmente, claro, espiritualmente, para termos, então, momentos futuros mais leves, né? E dentro do ponto de vista prático, é isso que a gente tenta, né? Fazer com que a vida valha a pena, para que a gente não tenha, então, aquela sensação de que desperdiçamos uma oportunidade. Doutora Luísio, para encerrar a nossa conversa,
Eu queria que o senhor falasse sobre, dá para perceber sinais de que uma pessoa está nesse caminho a caminho do suicídio? Familiares, amigos, podem de fato fazer alguma coisa? Claro, né? E aí vou te responder falando da importância do tratamento, né? Que temos hoje muitas medicações, os estabilizadores de humor, os antidepressivos, porque nós somos, em parte, escravos da química, né? Se eu tiver um problema sério de tireoide, eu posso ter um quadro psiquiátrico grave por causa da tireoide. Então, não é uma coisa mental, mas com consequências mentais, né? Uhum. Então, tem uma série de problemas clínicos que levam a um quadro de consequências psiquiátricas ou psicológicas, né? Os sinais são basicamente, a gente vê nas aposentadorias um risco muito grande, porque o trabalho a gente exige de nós muitas horas por dia, né? Você somando transporte para ir, transporte e voltar, e o tempo que você fica no trabalho é praticamente na faixa de 10 a 12 horas por dia. E quando você se aposenta, o que que acontece? Ou quando você perde o emprego, né? Você fica com muito tempo livre. Então, esse é um grande desafio. Então, as pessoas que vão se aposentar têm que fazer um planejamento, têm que ter todo um projeto de como eu vou preencher meu tempo, como eu vou preencher o tanto de tempo livre que eu vou ter. Outra coisa também é a pessoa que passa a usar bebida alcoólica ou remédios receitados até para o problema da depressão, começa a usar aquilo como se fosse água, tomando assim de uma forma indevida, de uma forma exagerada, né? O humor da pessoa, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, que não vê graça em nada, que não vê sentido em nada, qualquer convite você fala, não, não quero não, não vou não, não vai fazer diferença, né? Então a indiferença, a apatia, essa falta de entusiasmo por coisas do cotidiano são dicas de que essa pessoa pode acabar se entediando e não vendo sentido na vida, não vendo mais sentido em continuar vivendo. Então tem as dicas sim, e aí então precisamos de fazer o que a gente chama então de intervenções terapêuticas, que é de você ajudar essa pessoa através de instrumentos, de ferramentas que sejam eficazes. Não adianta só o conselho, não, você tem que animar, não, você precisa de... Temos que fazer coisas bem mais objetivas e concretas. O fato é que pessoas que estiveram muito mal, que chegaram a tentar se matar e não conseguiram, e que se tratam, elas podem ter uma mudança de atitude diante da vida, elas podem ter uma mudança de postura e ir construindo o sentido da vida. Por isso que eu lembro das duas listas fundamentais para a nossa vida, que é a lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais, e a lista do que eu estou precisando de parar de fazer ou fazer menos. E aí, Kátia, 2 itens em cada lista, tá? Então, atividade física é uma que, se você não está fazendo, não está caminhando, coloque, né? Outra coisa que na lista do parar de fazer ou fazer menos é se você está comendo demais, se você está muito obeso, diminuir, você não vai parar de comer, né? A questão também desses maus hábitos, né? De alimentação, de bebida, de cigarro, de drogas em geral, de remédios, né? Então, se você tiver essas duas listas, prometer para si mesmo e arregaçar as mangas e a luta e tentar ir cumprindo, ninguém te convence, Kátia, que você está enrolando quando você está batalhando. Nem ninguém te convence que você está batalhando quando você está enrolando. Então, a ideia de prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo, de estabelecer metas, de estabelecer desafios, isso vai te trazer amor próprio, vai te trazer autoestima e vai fazer com que a sua vida tenha sentido, não porque o outro acha você isso ou aquilo, mas porque você próprio tem certeza de que você é um esforçado, que você é um batalhador, que você é uma pessoa que não quer desperdiçar a oportunidade de estar vivo para ficar só enrolando, só deixando para depois e chegar num ponto e ver que não dá mais tempo de fazer o que você poderia ter feito lá atrás. Eu recebi aqui no Palavra Aberta o psiquiatra e homeopata, presidente do Conselho de Política sobre Drogas de Minas Gerais, Aloísio Andrade. Obrigado por essa entrevista, doutora Aloísio. Até a próxima. Até.